Uma das perguntas que as pessoas geralmente me fazem quando me visitam aqui no escritório ou então em casa e elas veem os livros e elas sabem o quanto que eu gosto de ler, quantos livros tem na minha biblioteca. E eu hoje não saberia dizer exatamente quantos livros tem. Eu sei que eu tenho livros espalhados em vários locais, alguns livros estão em caixas, inclusive. Eu estimo em torno de 3.500 livros, o montante de livros que eu tenho atualmente na minha biblioteca. E então, geralmente, quando eu digo isso e as pessoas perguntam se eu já li todos esses livros, e a resposta é não. Evidentemente não. Um CEO, os executivos que estão entre aqueles que são leitores vorazes, eles leem em média de 4 a 5 livros por mês. O hábito de leitura, então, de uma pessoa que lê bastante seria um livro por semana, o que daria mais ou menos 52 livros por ano. Isso significa que para ler 1.000 livros você precisaria de 20 anos de leitura. Vamos supor que uma pessoa leia mais do que isso, que ela leia 2 livros por semana. Então, em 20 anos, você teria lido 2.000 livros. Então, eu seria um mentiroso se eu dissesse que eu li todos os livros que eu tenho. E aí as pessoas geralmente me perguntam por que eu tenho tantos livros assim, se eu não os li. Não seria essa uma perda de tempo, de recursos? Eu tenho vários livros porque, primeiro, eu gosto de livros, segundo, eu invisto em livros porque eu os considero como um recurso necessário para ser utilizado no momento certo. Muitos dos meus livros são livros de pesquisa, são livros de consulta, não são livros que eu comprei pensando que eu iria ler do início ao fim em uma semana. Eu sabia que eu estava investindo naquele material que serviria de consulta muitas vezes durante anos da minha vida. Então tem vários livros de referência, vários livros de consulta, vários livros acadêmicos e teológicos cujo conteúdo deles é digerido ao longo do tempo, ao longo dos anos. Respondendo à pergunta, quanto dos meus livros eu de fato li, eu acredito que aproximadamente 30% de todos os meus livros eu já li. Todo o restante são livros que eu li trechos, há livros na minha biblioteca que eu nunca li nenhuma página sequer, e é uma experiência curiosa porque alguns livros que eu compro demoram anos para que eu de fato venha ler, mas parece que no momento certo, quando eu estou precisando daquele material, eu estou olhando e acabo visualizando o livro e lendo, e ele sendo o livro exato para aquele momento que eu estava precisando, mas era um livro que estava lá guardado há anos na minha biblioteca. Os hábitos de leitura de qualquer pessoa que tenha muitos livros não vão fazer com que ela necessariamente tenha que ler todos os livros na sua biblioteca. E não é diferente comigo. Eu tenho muitos livros, muitos dos quais eu li, tem muitos outros que eu estou consultando, que eu estou lendo à medida em que eu preciso, e outros que eu lerei, espero, no momento certo, quando chegar o dia certo, a ocasião certa para ler aquele determinado livro.